Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto, e a gente já vai lá direto corrigir a nossa tarefinha de ciências, lá na página 8, que é para eu não ler essa página, eu vou ler agora com vocês, ok? A Terra é azul. A frase "a Terra é azul", dita pelo astronauta Yuri, lembra que a gente falou sobre ele ontem, né? O Yuri Gagarin, ficou famosa. A cor azul da Terra se deve à presença e à composição da atmosfera, bem como à grande quantidade de água que cobre a superfície do nosso planeta. Então, lembra que a Pro falou dele ontem, né? Que ele foi o primeiro astronauta a ver a Terra, né? A conseguir ver a Terra do espaço. E aí ele falou, a Terra é azul. Então a Terra é azul, o planeta Terra é azul, visto lá do espaço, porque por conta da composição da atmosfera e pela quantidade de água presente no nosso planeta, tá? Como você viu anteriormente, Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço em 1961. Desde então, o espaço já foi visitado várias vezes por astronautas e, atualmente, equipamentos espaciais registram inúmeras fotografias da Terra diariamente. Então, a gente sabe que no espaço tem várias estações espaciais, tem satélite e tudo mais, que conseguem, tiram foto e que visualiza a Terra diariamente, tá? Essas fotografias mostram o movimento constante das nuvens, a formação de furacões e tornados, alterações no gelo dos polos e na vegetação, e etc. Por isso, observar nosso planeta e estudar seus fenômenos é uma atividade muito importante para o dia a dia dos habitantes da Terra. Então, eu tenho ali duas fotos, como a Terra é linda, né, gente? Que planeta mais lindo e maravilhoso. Então, por que é tão importante, né? A Terra ser estudada, o clima, é muito importante, né? Então, essas estações espaciais, esses satélites que ficam ali vigiando a formação das nuvens, como que as nuvens estão se comportando, a questão do vento, a questão isso e aquilo, porque estão vigiando e cuidando do lugar que a gente vive, né? Da nossa casa, do nosso planeta, tá? Então, é muito importante para a nossa vida. Fotografias da Terra registradas por satélite em 2001. Além do azul dos oceanos, nosso planeta apresenta outras cores. Então, olha lá, a maior parte do planeta é azul, mas eu tenho também essas partes brancas aqui que vocês conseguem identificar. Tanto as nuvens, quanto a questão do Polo Norte também, né? Tá todo branquinho ali. Satélite é um equipamento colocado em órbita ao redor da Terra que desempenha diversas funções. Então, o satélite é um equipamento que está lá no espaço, orbitando a Terra. É um satélite artificial, né, construído pelo homem. E ele desempenha várias funções, né? Aí, na página 9. Carlos está brincando com o seu foguete de viagem espacial. Entre os objetos retratados na imagem a seguir, circule aqueles que ele poderia usar para representar a Terra. Então, ele está brincando aqui de foguete de viagem espacial. Então, entre os objetos retratados na imagem a seguir, vocês vão circular apenas aqueles que a gente poderia usar para ser o planeta Terra. O que vocês circulariam? Vocês circulariam o dado? Não, né? O dado poderia ser o planeta Terra? Não. Aquelas linhas, aquelas fichas... Também não. Então, o que eu vou circular? Eu vou circular todas as esferas que eu tenho aqui. A bola de tênis, a bola de ping-pong, as bolinhas de gude, todas as esferas poderiam representar o planeta Terra, ok? Por que você escolheu esses objetos? O que eles têm em comum? Então, o formato. Eles têm em comum o formato esférico, ok? 2. Ao observar o planeta Terra do espaço, o astronauta Yuri Gagarin disse: a Terra é azul. Observe as fotografias da Terra registradas do espaço e pinte a figura a seguir para que ela fique parecida com a Terra. Depois escreva o nome da cor que você usou para representar os oceanos, os continentes e o gelo. Então, ali naquela parte que representa o oceano, vocês pintaram de que cor? De azul, né? Provavelmente de azul. Os continentes ali onde é a parte que é a Terra, vocês provavelmente pintaram de
marrom, para ficar o mais parecido possível com a foto real do planeta Terra. E o gelo? Então, o gelo vocês podem deixar de branco, por exemplo, né? As nuvens, o gelo, apesar que aqui não tem. Mas cadê o gelo? Para onde que tá o gelo aqui? No Polo Norte, ok? 3. Os círculos abaixo representam a Terra. Marque X na figura que retrata corretamente a direção da força da gravidade no nosso planeta. Então, vocês acham que é essa primeira foto aqui ou é a segunda? O que vocês acham? Ó, lembra que a Pro falou ontem que a força da gravidade ela puxa para o centro da Terra. Então, independente se eu tô aqui em cima, ela vai me puxar para baixo. Mas se eu tô aqui também, ela também vai me puxar para baixo. Então, a direção é sempre para o centro. Se fosse dessa maneira aqui, ó, puxando para cá, quem morasse aqui, ó, se a gente morasse aqui desse lado, a gente tava no espaço, né, voando essa hora. Então, é a primeira foto, tá? 4. Isabela colocou um vaso de planta no chão, na posição horizontal. Algumas semanas depois, ela observou que a planta havia crescido. As folhas cresceram em direção à luz e as raízes em direção ao solo, como mostra na figura abaixo. Então, ela colocou a plantinha lá, ó, em horizontal. Deixou lá, esqueceu, né? Sheila voltou lá, a planta cresceu, ó, em direção ao sol, mas a raiz foi em direção ao solo. Qual parte da planta cresceu no mesmo sentido da força da gravidade? O que vocês acham? A planta ou a raiz? As folhas ou a raiz? Que foi na força da gravidade? A raiz. E qual parte cresceu em sentido oposto? Então, as raízes cresceram no mesmo sentido da força da gravidade, pois elas crescem para baixo. Já o caule cresceu para cima, que é o sentido oposto ao da força da gravidade, tá? Ela foi em direção ao sol. Leia a tirinha de Mafalda, um personagem das histórias em quadrinhos que é muito curiosa e que costuma refletir sobre o mundo à sua volta. Onde nós estamos? Ela estava ali, né, olhando para o globo terrestre, se perguntando onde nós estamos. Aí o papai dela foi lá e falou, aqui, ó, e mostrou o lugar que eles estavam. Mas então, a gente está de cabeça para baixo? Ficou horrorizado, né? Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a esse chão. Então ela teve aquele pensamento, né? Olhou lá no globo terrestre, ela estava lá embaixo, de cabeça para baixo. Não, né? Lembra que a Pro falou? Não tem cabeça para baixo, né? Não tem. A força da gravidade vai sempre para o centro da Terra, tá? Observando o globo terrestre, Mafalda fica preocupada por estar de cabeça para baixo. O que é que você diria a ela para que ela não se preocupe mais? Então, vocês estavam ali junto com a Mafalda e ela ficou ali assustadíssima. O que vocês iam falar para ela? Ó, então, o que vocês vão responder? Ninguém se sente de cabeça para baixo, pois, independentemente de onde estamos na Terra, não faz diferença o lugar que a gente está. Todos nós reconhecemos que o chão está abaixo dos nossos pés e o céu acima da nossa cabeça. Então, não importa o lugar que você está no planeta Terra. Então, olhou o globo terrestre, mas a minha cidade está aqui, ó, lá embaixo. Não faz diferença, porque todos nós no planeta Terra, o que está embaixo da gente é o chão e o que está acima da gente é o céu. B. Leia novamente o que Mafalda disse no último quadrinho. Sabendo que devido à força da gravidade o chão está sempre abaixo de nossos pés, explique a Mafalda o que é força de gravidade. Então agora vocês vão explicar para ela o que é a força da gravidade. Ó, a gravidade é uma força que atrai todos os corpos em direção ao centro da Terra, ou seja, para o chão, ok? Então, em qualquer lugar que você esteja, a força da gravidade vai te puxar para o centro da Terra, para o chão, tá? É isso, a correção da nossa tarefinha. E agora, a gente vai lá para geografia, ok? E aí, lá no comecinho, ó, então vocês já vão lá na página 4, tá? Ó, uso dos recursos naturais.
Neste capítulo, você vai aprender sobre a importância dos recursos naturais para o desenvolvimento de nossa sociedade e a melhor maneira de utilizá-lo, contribuindo para a conservação do ambiente. A gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre preservar o ambiente, o lugar que a gente mora, preservar o nosso planeta, e como que a gente pode utilizar os recursos naturais que o planeta Terra oferece pra gente, sem destruir. Então, a melhor forma da gente viver em harmonia com o ambiente em que a gente vive é aproveitar os recursos naturais que o planeta Terra, que o ambiente tem para oferecer pra gente, sem destruir o ambiente, ok? A gente vai aprender como que a gente vai fazer isso. Então, eu tenho uma ilustração ali, ó, super harmoniosa. Vocês estão vendo? Olha, muito verde, tem casa, tem ônibus, tem cidade, mas tem verde, tem lago limpo, tem frutas, tem pessoas caminhando, seres vivos. Ó, página 4. Analise as imagens a seguir e encontre 4 diferenças entre elas, que remetem ao desperdício de água. Então, vocês vão olhar essas 2 imagens aqui e vocês vão circular 4 diferenças que tem entre as imagens que indicam desperdício de água. Façam. E aí aqui, A, B e a C, vocês podem escrever no caderno de vocês. Coloquem a data, coloca lá a geografia, dia tal, ok? A água é um recurso natural? E aí, o que vocês acham? Ela é muito utilizada por nossa sociedade? Como? Vocês vão me responder. Pergunta pro papai, pra mamãe, faz pesquisa, vocês podem falar o que vocês sabem, tá bom? O que você aprendeu com o jogo dos 4 erros? Responda lá no caderno. C. Em seu dia a dia, como você pode contribuir para evitar o desperdício de água no local onde mora e na sua escola? Escrevam aqui também, tá bom? Ó, recursos naturais, renováveis e não renováveis. Você estudou que os recursos naturais são todos os recursos da natureza que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. A gente já sabe disso, que recursos naturais são coisas que tem na natureza que pode ser utilizado por nós, seres humanos, ok? Como exemplos, podemos citar a energia solar. Nossa, né? A energia solar é um ótimo recurso natural de energia renovável, né? Então, na nossa escola a gente tem a energia solar, né? É um ótimo recurso para a gente economizar energia e com isso economizar água também, tá? Ó, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais, tudo isso é um recurso natural. A gente utiliza a energia solar? Sim, tanto de forma para gerar energia, quanto para a gente tomar um sol, para aquecer a nossa cidade, aquecer o nosso corpo, para fazer as plantas crescerem, a vegetação e tudo mais. A gente utiliza o ar? Meu Deus. A água? Nossa, muito. Vegetação? Sim. O solo e os minerais? Também. Todos esses são recursos naturais que são utilizados pelo homem. Observe as imagens a seguir. Elas retratam exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais nas atividades econômicas. Ok? Então, eu tenho 4 imagens ali. A primeira: preparação do solo para o plantio em Itaberaí, em Goiás, ó, 2016. Então, ali está utilizando o quê? O solo. A outra, o uso da água para irrigação de hortaliças em Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, 2018. Olha lá, gente, que coisa mais linda. A utilização da água. Sem água, infelizmente, a vegetação... Aí ali a outra foto, extração de minério de ferro em Carajás, no Pará, em 2011, minério. Depois a outra, utilização de cimento e vigas de ferro na construção de uma estrada em São Paulo. Então tudo isso aqui, essas 4 imagens, a matéria-prima é a utilização de um recurso natural, tá? 6. Os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas são chamados de renováveis. De novo, os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas se
se refazem, se fazem de novo. São chamados de renováveis, como a energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo. Então, olha lá essa foto. O plantio de árvores é um exemplo de recurso natural renovável pela ação humana. Na foto, reflorestamento em Porto Seguro, na Bahia, em 2010. Então, o reflorestamento, o plantio de árvores é um plantio de árvores de forma renovável pelo ser humano. Né? Lembra que a Pro falou que você não pode ir em qualquer lugar ir lá e tirar as árvores para fazer laço, para fazer papel? Então, vocês vai desmatar aquela região, tirar aquelas árvores como matéria-prima para a indústria, mas naquele local vai ser replantada aquelas árvores. Então, renovável, vai se refazer, renovar aquele lugar, tá? Alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo e o carvão mineral, levam milhões de anos para serem renovados por processo natural. Então, para se renovar através de um processo natural, os minérios, carvão mineral, petróleo, eles levam milhões de anos. Então, eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Por isso são chamados de não renováveis. Então a gente já sabe que energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo são renováveis. E os minérios, carvão mineral e o petróleo não renováveis, ok? Aí embaixo. O petróleo é um exemplo de recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. O petróleo ele não pode ser reproduzido, igual a gente ir lá e plantar uma árvore, né? Com a nossa ajuda, a gente foi lá e plantou, e depois com a água, o solo e o sol, aquela árvore vai crescer, tá? Mas com o petróleo isso não acontece. Na foto, exploração e extração de petróleo no Rio de Janeiro em 2011. Em virtude de sua localização geográfica e extensão territorial, então em virtude do local onde o Brasil está situado e a extensão, o tamanho do local que ele ocupa, o Brasil apresenta grande diversidade de recursos naturais. Então o nosso país ele tem uma diversidade imensa de recursos naturais. O nosso país é muito rico em recursos naturais, devido ao quê? Ao local que ele está no planeta Terra e o tamanho que ele ocupa, tá? Como os hídricos, os vegetais e os minerais, tá? As águas de superfície, que são rios e lagos, e subterrâneas formam recursos naturais hídricos, que são utilizados principalmente em residências e indústrias para irrigação e hidroeletricidade. Então, o banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências. Fique atento ao uso da descarga. Então, se você não souber usar a descarga de uma forma correta, vai ter um desperdício muito grande de água na sua casa, né? Que acabou de falar aqui, que o banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água de uma residência. No Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal, madeira, folhas e frutos, é mais intensa no norte do país. Além da extração da madeira, essa porção do território brasileiro é responsável pela produção de castanha do Pará, látex, babaçu e de outras sementes de frutas. Esses recursos naturais são utilizados sobretudo pelas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Então, todo esse material que a Pro falou aqui, castanha do Pará, látex, babaçu, outras sementes de frutas, são recursos naturais utilizados sobretudo na indústria alimentícia de alimentos e na farmacêutica para fazer medicamentos. Nosso país é rico em recursos minerais também. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis chamados de recursos minerais energéticos, mas não são classificados como minerais. Então, eu tenho ali na foto. As castanhas do Pará são sementes da castanheira do Pará, árvore típica da floresta amazônica. As castanhas servem de alimento e matéria-prima para as indústrias. Depois ali embaixo, o carvão mineral foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos, por meio da decomposição de plantas soterradas em regiões pantanosas. É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia.
Você sabia? Será que você sabia? O petróleo é um recurso natural não renovável. A Pro já falou isso, né? Que o ser humano não tem como fazer o petróleo. Tem como. Muito utilizado em nossa sociedade. Então, o petróleo é um recurso natural não renovável, muito utilizado na nossa sociedade. Dele são extraídos inúmeros produtos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo, popularmente chamado de gás de cozinha. Então, gente, olha só, através do petróleo, a gente tem desse recurso natural não renovável, a gente tem a gasolina, o querosene, óleo diesel, o gás, que é o popularmente chamado gás de cozinha, bastante usado em muitas moradias para o preparo de alimentos. Do petróleo também são extraídos outros derivados que dão origem a diversos objetos plásticos, fio de nylon, asfalto, borrachas sintéticas, tintas, cosméticos, fertilizantes e etc. Então, gente, o petróleo é muito utilizado, é um recurso natural muito utilizado. O petróleo é resultado da decomposição de material orgânico, animal ou vegetal, soterrado há milhões de anos, por isso que demora milhões de anos para ele se refazer sozinho, tá? Com o passar do tempo, esse composto orgânico sofre ações de bactérias e micro-organismos, altas pressões e temperaturas, transformando-se num líquido negro e viscoso. As reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessários, portanto, muitos estudos e novas tecnologias para encontrá-las e extraí-las da melhor forma para não poluir o ambiente. E a gente tem uma fotinha ali, ó, extração de petróleo no mar, uma estação que fica no meio do oceano, tá? Uma plataforma, e a extração do petróleo em terra. Então a gente tem das duas formas, ok? E o petróleo lá embaixo, bem escondidinho. E aí, meus amores, vocês vão fazer as atividades da página 9, só ali da página 9, tá? De geografia. Então, ali tá falando, com a ajuda do professor, analise o mapa, mas vocês vão analisar esse mapa, responder as questões de acordo com o que a gente leu até agora, porque não adianta nada vocês ficarem prestando atenção, ou então eu tô lendo e vocês aí olhando pro teto e pra parede, brincando com material escolar. Isso não vai ajudar vocês em nada. Então, é para prestar atenção na leitura e ler junto, acompanhar a leitura. E agora, na hora de fazer a tarefa, ler tudo novamente. É assim que a gente aprende. A gente não aprende olhando pro celular, não jogando Candy Crush, sei lá o que vocês jogam. A gente não aprende, não, mexendo no material escolar. A gente aprende se concentrando, prestando atenção, acompanhando leitura, lendo novamente. A gente aprende quando a gente não tem preguiça. Entendido? Terceiro ano. Então, vocês vão fazer a página 9 e vocês também vão fazer a página... então, vocês vão fazer página 9 de geografia e página 29 de matemática no livro de atividades. Ok? Essa tarefa. E por que são só 2 páginas? Porque vocês vão ter que ler tudo que a Pro já leu com vocês. Tudo de novo. Vocês entenderam? Então, é isso. E daqui a pouco a gente se encontra 1h30 da tarde. Lembra que agora a gente vai fazer a nossa videoaula pelo Google Meets, tá? Pede pro papai e pra mamãe baixar o aplicativo no celular, tá? E aí amanhã não, hoje, daqui a pouquinho, a gente se encontra, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco.